Fala pessoal, vamos de vídeo atualizar aí o que está acontecendo no mercado, tá? No último vídeo gravado, eu falei que Bitcoin poderia iniciar um movimento corretivo após a captura desses topos aqui, ó, porque aqui nós temos topos nivelados, tá vendo? Isso aqui foi uma captura, né, de liquidez e tem esse canal ascendente sendo formado, né? Capturamos aqui, tocamos aqui na linha de tendência, tá? E iniciamos um movimento aqui, confirmamos topo no diário nessa região. Então o Bitcoin agora ele pode iniciar um movimento corretivo, tá? Muito cuidado, tá bom? Ponto de suporte para mim, para armar posição, são dois pontos, tá? Que eu tenho que ficar de olho. Primeiro ponto, no meu ponto de vista, na verdade são três pontos para a gente ficar de olho, tá? Mas tem que ficar esperto, tá? O primeiro ponto é bem aqui, nesse order block aqui, porque isso aqui pode ser um fundo, né, de liquidez interna, tá? No tempo gráfico diário, onde estamos fazendo fundos ascendentes. Mas a gente tem que entender que isso aqui é um fundo de liquidez interna. O fundo de liquidez interna, né, é um fundo traiçoeiro, é um suporte, mas é um suporte fraco. Então esse primeiro ponto aqui, na casa aqui dos 90.900, tá? Ele é um order block de suporte? Sim, mas é um suporte fraco. Eu ficaria mais confortável em armar posição aqui nessa casa aqui dos 88, 89, tá? Aqui, né? Então nós teríamos um fundamento aqui de captura desse fundo, né? Talvez o movimento seria mais ou menos assim, e aí o movimento impulsivo, tá bom? Então essa região aqui é a primeira região de interesse, e a segunda região de interesse é logo depois que perder esse fundo aqui de 80 mil, que eu também já venho falando isso em vários vídeos, tá bom? 80.600. Então vamos ficar de olho, né? Qual é a maior probabilidade? Tá? Eu vejo duas aqui, ó. A primeira é essa que eu descrevi, que ele vem aqui, vai nesse outro order block e desce, tá bom? Aqui nessa região. E a segunda probabilidade, né? Deixa eu até desenhar aqui de outra cor. Ele vai perder esse fundo, vai vir aqui de novo nessa região e vai descer, ou no máximo lá em cima, tá bom? Então nós temos essas possibilidades aqui, né? Ó, essas possibilidades aqui para a gente ficar de olho, tá bom? Possibilidade número 1, correção, impulsão, primeira resistência aqui na casa dos 100, 104, 105, sentiu aqui, caiu, né? Segunda, vamos perder esse fundo, impulsionar mais um pouquinho e cair, tá bom? Então temos essas possibilidades aí em Bitcoin para ficar de olho. O que pode mudar um pouquinho essa análise, tá? Se nessa correção o ativo ele começar a lateralizar nessa região superior aqui, acima desse nível de captura, tá? Ele ficar lateralizando aqui, ó. Se o ativo ficar meio aqui assim, ó, aí eu acredito que ele vai romper para cima, tá? E segue daí esses dois pontos de resistência. Porém, o que eu estou levando em análise consideração na minha análise também é que Nasdaq subiu muito e cripto subiu muito pouco. Isso mostra que o mercado cripto está muito mais fraco que o mercado de renda variável da Nasdaq, né? E Nasdaq agora está sinalizando uma possível correção, um possível topo ou proximidade do topo. Já tem divergências, já está tendo pivôs em tempos gráficos menores, né? Então eu acredito que se não for o topo em Nasdaq, nós estamos muito perto. O problema é que se Nasdaq começar a corrigir e o mundo cripto continuar fraco, isso pode impulsionar o mercado cripto para baixo, tá? Por isso que eu estou muito conservador com essas zonas aqui que eu descrevi para vocês em Bitcoin, essa zona e essa zona como zonas de topo, para daí perder o fundo novamente e possivelmente perder esse fundo, tá? Aí ficaria legal armar posição de novo novamente nessa região aqui, assim que perder esse fundo, tá? Essa é a região mais segura para armar long, tá? Perdeu esse fundo, você já vai comprar? Não, né? Porque quando iniciar a correção aqui, ele vai iniciar um novo range de baixa, tá? Então tem que esperar, né? Marcar fundo, ou seja, tem que esperar, ó, esperar cair, esperar cair, esperar cair, bem aqui, ó, rompeu a máxima do anterior. Aí sim você entra, né? Você pode usar daí o gráfico, até o gráfico Heikin-Ashi para isso, ó, ele fica mais nítido, ó, tá vendo? Então espera
acontecer a correção, espera romper a máxima do anterior num requinhaste diário pelo menos, e aí você arma a posição, tá? Bom, então acho que é isso. Por hora temos isso aí para olhar em Bitcoin, né? Vamos ver outros ativos aí. Ó, Ethereum segue na mesma ainda, tá? No último vídeo eu abordei essa região aqui como uma região de resistência, né? 50% do order block aqui vai ficar na casa de 3.473. Dá com jeito de capturar esse topinho aqui, ó, porque deixa eu dar um zoom para vocês verem, ó. Essa região aqui, ó, quase que nivelou o topo aqui, ó. Quase, faltou pouco, sabe? Então, como ainda estamos no movimento impulsivo, né? Eu não me surpreenderia se rompesse aqui 3.477, confirmasse o topo e aí iniciasse o movimento corretivo, tá? Então, Ethereum, a gente pode, às vezes, ver um movimento assim, né? Tá? Vamos ver, acompanhar, porque isso aqui vai ser um suporte aqui nessa região, ó, tá? E assim como o Bitcoin, né? Ethereum ficaria interessante montar posição assim que perder esse nível aqui, caso perder, nessa casa aqui dos 2.540, 547 mais ou menos, é um ponto legal para montar posições em Ethereum. Isso se confirmar fundo aqui, igualzinho eu expliquei ali em Bitcoin, tá? Na última análise da dominância do dólar, nós estávamos aqui iniciando esse movimento impulsivo, tá? Eu achava que ele não iria, tá? Pela força do movimento que estava na hora da análise, eu achava que iria vir nesse order block aqui de cima, em 6,33%, tá no vídeo ali, eu acho que eu também postei em texto aqui para vocês. Mas acontece que ele já sentiu nesse primeiro order block aqui, então mostrou a fraqueza de compradores, tá? Então ele já sentiu no primeiro e já veio, ele capturou agora essa liquidez aqui que tinha fundos nivelados e cravou nesse order block. A análise que eu estava esperando de melhor risco-retorno para fazer operações short e long era vir lá em cima e aí tocar aqui e aí caiu, né? Mas aconteceu que o repique foi mais fraco, tocou e agora está repicando, né? Então tem que entender que a dominância do dólar tocou num suporte virgem, tá? Então espera-se algum tipo de repique aqui, né? Podemos talvez imaginar um movimento assim, ó, né? Pontos de resistência nós temos aqui agora, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar mais nítido, tá? Pontos de resistência nós temos aqui, iniciando aqui em 6,03%, tá? Aqui, 6,02 você pode deixar ali, né? Então é isso. E na perspectiva do tempo gráfico diário, o range ativo da dominância, ele tem a sua base, tá, em 5,1% e o seu topo em 6,74%, 75 quase, tá? Então aqui está o range ativo, certo? Nós temos a Fibonacci traçado aqui, né? Teve a captura dos fundos aqui no tempo gráfico menor, como eu mencionei. Cravamos no order block que fica exatamente em 0,618 e pode ver que a vela fechou exatamente ali no nível, ó, praticamente no nível ali de 0,618. Então segue aqui os pontos de suporte, 0,618, onde nós cravamos e estamos repicando. Ponto de resistência, tá? Esse order block que eu descrevi aqui no tempo gráfico menor, que tem início aqui em 6,02, 0,3%. E o segundo order block aqui do topo, do top fishing, que vai de 6,26 até 6,4% mais ou menos, tá bom? Caso a dominância sinta essa resistência e volte a cair, 0,786 é um ponto de suporte fortíssimo, que se inicia em 5,46%, tá? Então temos aqui essa queda em forma de canal, a gente não sabe se no próximo toque vai segurar ou vai romper para cima, tá? Então tem que ficar esperto aqui, né? Caso der oportunidade de long nessa região, nessa resistência aqui, tem que ficar esperto em 0,786, porque possivelmente aqui ele pode iniciar mais um movimento impulsivo que vai romper esse canal para cima, tá? Aqui nós temos como se fosse aqui um Adão e Eva invertido, né? E se esse padrão for desenrolar de verdade, né, um alvo máximo ali dele seria aqui em 5%, mais ou menos 5,4%, né?
Mas se ele der 50% do take, que já é um alvo, ó, ele vai coincidir com essa região de 0.786. Então essa região de 786 é uma região que tem alvo de padrão, tem FIBO, tem order block, tá? Então fica esperto nessa região, tá? Caso dê oportunidade de long até lá, após sentir essa resistência. Então essa primeira resistência, deixa eu dar uma limpada aqui, essa primeira resistência é muito importante, porque é ela que vai ditar o caminho do mercado, né? Se vai ter essa possibilidade de long ou não. Então, essa região aqui de 6%, né, até 6,2% mais ou menos, tá? Essa região aí de 6% até 6,16%. Se não confirmar topo aqui, tá? Aí azeda, né? Porque aí a chance desse range ter marcado fundo em 0,618 e iniciar mais um movimento impulsivo para cima é alta, aumenta muito, né? Para invalidar esse fundo aqui, ó, para aumentar a chance de invalidar esse fundo aqui, temos que sentir essa primeira resistência, tá? Para poder ter continuação de queda. Orders também, apesar de ter tido um pivô aqui no tempo gráfico diário, a continuidade de alta foi pequena, né? Tivemos aqui um choque, aí aqui nós tivemos um boss, né? Um break of structure, mas note como ele rompeu muito fraco, ó, rompeu muito fraquinho e já voltou. E nós temos aqui uma divergência bear entre esses dois topos aqui no tempo gráfico diário, tá? Esse range ele já foi mitigado, porque desse fundo aqui até lá em cima, até esse topo aqui, ele já tocou pelo menos em 50%. Então esse range aqui ele já foi mitigado, o que torna o range da dominância esse daqui agora. Então é um range curtíssimo, né? Com essa divergência acontecendo aqui, né, a gente pode, assim, no máximo, talvez ter um terceiro topo em divergência, né, mas a gente não pode contar com essa possibilidade. Então, as compras estão sendo arriscadas agora em altcoins por esse momento, tá? No tempo gráfico semanal e mensal é uma região boa, né, toda essa região aqui, mas a gente sabe que demora para desenrolar uma reversão macro, tá? E essa reversão macro, ela não acontece sem antes a captura de liquidez. Então nós temos aqui uma primeira tentativa, tá com cara de que vai perder esse fundo aqui, né? Tá com cara de que pode perder esse fundo. E aí esses outros suportes que eu tinha abordado aqui no vídeo passado, eu não vou mais considerar eles como bons suportes no momento, tá? Vou deletar esse daqui, talvez esse primeiro aqui, né? A gente pode, essa região aqui de 201 bi, podemos ficar de olho, tá? Mas se iniciarmos uma correção de verdade, eu acho que o melhor ponto para montar a posição é igual eu abordei em Bitcoin, só depois de perder esse fundo aqui de 181 bi, né? Temos aqui um order block aqui embaixo, tá? Então ele pode iniciar um movimento assim, ó, veio, faz fundo aqui, um repique, continua, e aí aqui aquela consolidação e reversão. E aí o alvo continua sendo essa região aqui, primeiro alvo, tá? E o segundo alvo aqui em cima. Mas eu não sei se a gente vai chegar aqui em cima, tá? Bom, então vamos ficar de olho aqui em orders, né? Ele vai servir como guia para outras altcoins. Esse movimento aqui também dessa nuvem, né? Que são as EMAs, tá? Essa nuvem cinzinha, né? Ela é EMA 13 com a EMA 89. E é um indicador de tendência. Então, quando a nuvem está pretinha, todas as emas estão apontadas para baixo. Quando a nuvem está branquinha, as emas estão apontadas para cima. E você pode ver que quando as emas elas ficam comprimidas, inicia um movimento impulsivo, né, para alguma das direções. Ó. Então, vamos ver historicamente aqui, ó. Tá vendo? Ó? Quando a nuvem afina, ó, branquinha afinou, iniciou um movimento impulsivo. Afinou a ema, a nuvem, movimento impulsivo, ó. Emas comprimidas, movimento impulsivo, né? Comprimido, tá vendo? Daí tem a reversão. Agora, ó, comprimido aqui na nuvem de queda, movimento impulsivo. Apertou a nuvem, movimento impulsivo, tá vendo? Então, esse padrão ele se repete múltiplas vezes. E o que nós estamos vendo agora é isso, ó. A nuvem de queda tá aqui e a nuvem de queda ela se comprimiu aqui. Então, ela pode fazer um movimento impulsivo assim. Tá vendo? E aí o preço vai aqui dentro. Beleza? Bom,
Por hora é isso, né? Estou levando muito em consideração a análise da dominância e a análise de Nasdaq, tá? De qualquer maneira, como eu falei, para spot é legal de se posicionar, porque eu acredito que tanto altcoins quanto Bitcoin tem a chance de perder o fundo semanal e fazer um movimento impulsivo bom, né? Tá? Não acredito no rompimento do ATH em orders, tá? Eu acredito que o range de baixa ele está aqui, né? Vai fazer um movimento assim, vai criar um novo range de baixa, tá? Então, vamos ver. Acho que é isso aí, pessoal. De análise é isso aí. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Obrigadão, um abraço.